Moscou, Idaho, uma cidade universitária tranquila, onde as maiores preocupações dos estudantes eram as provas e as festas de fim de semana. Em novembro de 2022, essa tranquilidade foi brutalmente estilhaçada. No coração da comunidade, na King Road, número 1122, uma casa conhecida por suas festas vibrantes e cheias de vida, tornou-se o epicentro de um pesadelo. Naquela fatídica noite de 13 de novembro, a música parou de repente. Um silêncio profundo e assustador tomou conta do lugar. Um silêncio que guardava um segredo terrível. 4 jovens universitários, com futuros brilhantes pela frente, tiveram suas vidas interrompidas, de forma violenta. O que aconteceu naquela casa chocou não apenas a pequena cidade de Moscou, mas o mundo inteiro. As horas que se seguiram foram um borrão de confusão e horror. Por volta das 4 da manhã, enquanto a maioria da cidade dormia, uma figura sombria, vestida de preto da cabeça aos pés, e com o rosto coberto por uma máscara, invadiu a residência. O movimento foi rápido, silencioso, e Little, uma das sobreviventes, paralisada pelo medo, viu o invasor passar por ela no corredor. Ela o descreveu mais tarde à polícia como um homem alto, de constituição atlética, mas não musculosa, com sobrancelhas espessas. Congelada do terror, ela correu para o seu quarto e trancou a porta, sem entender a dimensão da tragédia que acabara de acontecer a poucos metros de distância. O medo foi tão avassalador que somente 8 horas depois, quando a luz do dia já revelava a quietude sinistra da casa, a polícia foi finalmente chamada. A cena que os oficiais encontraram era de uma brutalidade indescritível, algo que eles jamais esqueceriam. A investigação que se seguiu foi uma das mais intensas e midiáticas dos últimos anos. A polícia de Moscou, junto com a Polícia Federal norte-americana, mergulhou em um mar de pistas e incertezas. A comunidade estava em pânico. Quem poderia ter cometido um ato tão cruel? Seria alguém conhecido? Um estranho? A primeira grande pista veio de imagens de vigilância. Um Hyundai Elantra branco, visto circulando pela área na madrugada do crime. Por semanas, esse carro se tornou o foco de uma caçada nacional. A polícia pedia a ajuda do público, e todos os proprietários de um Elantra branco se tornaram, por um momento, pessoas de interesse. A tensão era palpável. A cidade que antes se sentia segura, agora vivia sob a sombra do medo. Cada ruído à noite, cada carro branco passando na rua, era motivo de alarme. Enquanto a busca pelo carro continuava, os investigadores trabalhavam incansavelmente nos bastidores, analisando cada pedaço de evidência. E foi dentro da casa, no epicentro do horror, que o assassino cometeu seu erro fatal. Um erro que selaria seu destino. Ao lado do corpo de uma das vítimas, a polícia encontrou uma bainha de couro de uma faca estilo militar, uma pequena peça, facilmente perdida na escuridão e no caos, mas que continha a chave de tudo. Em sua superfície, quase invisível a olho nu, estava o DNA do agressor. Essa foi a virada de jogo. Com essa prova genética em mãos, os investigadores começaram a cruzar informações, a conectar os pontos, e o perfil do suspeito começou a tomar forma. A caçada não era mais por um fantasma, mas por uma pessoa real, cujo DNA estava agora no sistema. Então, o quebra-cabeça começou a se encaixar. A polícia finalmente localizou o Hyundai Elantra branco e seu proprietário. O nome dele era Brian Koberger, e a revelação sobre quem ele era tornou o caso ainda mais perturbador. Koberger não era um criminoso comum, um marginal ou alguém com um longo histórico de violência. Ele era um estudante de doutorado em criminologia na Universidade Estadual de Washington, a poucos quilômetros do local do crime. Ele estudava a mente dos criminosos. Ele aprendia sobre teorias do crime, sobre como os assassinos pensam, como escolhem suas vítimas, e como tentam escapar da justiça. O homem que cometeu o crime era o mesmo que Messala do Halá dissecava academicamente atos semelhantes. Essa dualidade chocante adicionou uma camada de complexidade e terror ao caso. A prisão de Brian Koberger, a mais de 4.000 quilômetros de distância, na casa de seus pais na Pensilvânia, foi dramática. As peças da acusação eram esmagadoras. Além do DNA na bainha da faca, que era uma correspondência direta, a tecnologia moderna desempenhou um papel crucial. A análise dos registros de seu celular revelou um padrão sinistro. O telefone de Koberger esteve nas proximidades da casa na King Road pelo menos 12 vezes nos meses que antecederam o ataque. Ele não estava apenas passando por ali. Ele estava observando, birreando. Cada uma daquelas visitas era um passo em seu plano macabro, uma familiarização com o terreno onde ele executaria seu ato final. A tecnologia que usamos todos os dias para nos conectar foi a mesma que registrou seus movimentos sombrios. Este caso se tornou um estudo fascinante e aterrorizante sobre a natureza do mal. Mostra que a inteligência e a educação não são, de forma alguma, uma barreira contra a crueldade. Koberger,
com seu conhecimento aprofundado do sistema de justiça criminal. Acreditava talvez que poderia cometer o crime perfeito. Ele estudou como outros falharam, provavelmente pensando que poderia evitar os mesmos erros. No entanto, em sua arrogância, ele cometeu um erro básico, deixando para trás a prova física que o ligaria diretamente à cena do crime: a bainha da faca. Um detalhe que sua mente acadêmica talvez tenha subestimado na adrenalina do momento. O predador que estudava suas presas acabou sendo capturado por uma armadilha que ele mesmo deveria conhecer muito bem. Hoje, Bryan Kohberger aguarda seu julgamento atrás das grades. O homem que queria entender a mente dos assassinos agora é objeto de estudo. Sua história nos força a fazer perguntas difíceis. Foi um ato de loucura impulsiva ou um experimento perversamente calculado? Sua formação em criminologia foi uma coincidência bizarra ou a própria ferramenta que ele usou para orquestrar o crime? As respostas ainda estão por vir, e o julgamento promete revelar mais detalhes chocantes sobre o que realmente aconteceu naquela noite de novembro. Enquanto isso, a cidade de Moscou tenta se curar, e as famílias das vítimas buscam por justiça, esperando que o sistema que Kohberger estudou tão de perto finalmente o responsabilize por seus atos. Este caso ficará para sempre como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, por trás dos rostos mais comuns. Esta é a história de um crime que abalou a América, um conto de terror moderno, onde a academia e a atrocidade se cruzaram de uma forma que ninguém poderia imaginar. A jornada para a justiça está apenas começando, e o mundo inteiro está assistindo. Obrigado por nos acompanhar em mais um caso. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!